Olá! Hoje o treinamento é sobre o processo de hemotransfusão na prática assistencial. O nosso objetivo é capacitar a equipe de enfermagem para a realização do processo de hemotransfusão de forma segura e padronizada, abordando todas as etapas, sendo coleta e identificação correta de amostras biológicas, conferência e administração segura dos hemocomponentes, monitoramento do paciente e manejo de reações transfusionais. Além disso, reforçar sobre a segurança do paciente, para prevenir eventos adversos e garantir uma assistência segura, eficaz e de qualidade. Princípios gerais da hemoterapia. As modalidades de atendimento da agência transfusional são: transfusão de emergência, quando o retardo da transfusão puder acarretar risco para a vida do paciente. O atendimento é prioritário e imediato. Não é realizado o teste de compatibilização e o médico assina o termo de ciência, autorizando o procedimento. A classificação de extrema urgência não é um recurso para agilizar o atendimento. Trata-se de uma indicação excepcional, reservada exclusivamente para pacientes em risco iminente de morte, mediante avaliação clínica criteriosa. Transfusão de urgência. Atendimento a se realizar dentro de 3 horas. Transfusão de rotina. Atendimento a se realizar dentro de 24 horas. Transfusão programada. Para determinado dia e hora. Reserva cirúrgica. A solicitação de hemocomponentes deve ser entregue de preferência no período diurno, com antecedência mínima de 12 horas e máxima de 72 horas da provável cirurgia. Qualquer mudança no estado clínico do paciente, que necessite de alteração na modalidade de atendimento deve ser informada. Conforme a Portaria número 5 de 2017, artigo 169, as transfusões serão realizadas preferencialmente no período diurno, salvo exceções os casos de urgência e emergência. Nesta imagem, podemos observar como funciona a compatibilidade sanguínea na transfusão de concentrado de hemácias. O sistema ABO é definido pela presença ou ausência dos antígenos A e B nas hemácias e pelos anticorpos presentes no plasma do paciente. Por exemplo, pacientes do grupo A possuem antígeno A e anticorpos anti-B, enquanto pacientes do grupo O não possuem antígenos A nem B, mas apresentam os anticorpos anti-A e anti-B. Já o sistema RHD está relacionado à presença do antígeno D, classificando o paciente como RH positivo ou RH negativo. A tabela demonstra quais tipos sanguíneos podem doar e receber hemácias com segurança, destacando o O negativo como doador universal e o AB positivo como receptor universal. Essas informações são fundamentais para garantir a segurança transfusional, pois incompatibilidades podem causar reações hemolíticas graves. Por isso, antes de toda transfusão, é indispensável conferir corretamente a identificação do paciente, da amostra, o tipo ABO, o fator RHD e a prova cruzada. Existem 4 principais tipos de hemocomponentes, sendo: concentrado de hemácias, indicado para perdas agudas de sangue e anemia sintomática com sinais de descompensação. A dose correta para adultos é 1 unidade de CH de cada vez, e para crianças recomenda-se transfundir 10 ml por quilograma de peso. Concentrado de plaquetas, indicado para pacientes com trombocitopenia e risco de sangramento. Para pacientes adultos, um pool de plaquetas corresponde a 1 dose terapêutica e para crianças recomenda-se 5 a 10 ml por quilograma de peso. Plasma fresco congelado, indicado para casos de sangramento ou risco de sangramento por deficiência de fatores de coagulação, traumas, etc. A dose correta é de 10 a 20 ml por quilograma de peso do paciente. Crioprecipitado, indicado para repor fibrinogênio em pacientes com hemorragia e deficiência. A dose correta é 1 bolsa para cada 10 kg de peso do paciente. A segurança do paciente é fundamental na hemotransfusão. É obrigatório conferir os identificadores, como nome completo, data de nascimento e número de prontuário, comparando pulseira de identificação, prescrição e cartão transfusional. Além disso, é obrigatório a realização da dupla checagem por profissionais habilitados, à beira-leito, imediatamente no momento da coleta e antes do início da transfusão. As falhas na identificação são uma das principais causas de eventos graves e são totalmente evitáveis, seguindo os protocolos com rigor. Compete à equipe de enfermagem executar o ato transfusional conforme a prescrição médica e os protocolos institucionais. É necessário garantir a identificação correta do paciente,
conferência rigorosa dos dados, instalação adequada da transfusão e monitorização clínica durante o procedimento. Além disso, registrar todas as etapas em prontuário, reconhecer precocemente os sinais de intercorrência e comunicar os responsáveis. O enfermeiro é responsável pelo planejamento, supervisão e segurança do processo transfusional, pela avaliação do paciente, monitoramento, condutas frente às reações, registro e rastreabilidade. A hemotransfusão é um procedimento de alta complexidade que exige uma equipe de enfermagem capacitada e responsável. Etapas do processo transfusional. O processo transfusional inicia a entrega dos documentos obrigatórios na agência transfusional. São eles: solicitação de hemocomponentes, solicitação de banco de sangue e prescrição de hemocomponentes. A ausência de informações pode atrasar ou impedir a liberação, além de comprometer a segurança do paciente. A coleta de amostras biológicas é uma etapa crítica do processo e começa beira-leito. A agência transfusional é responsável pela grande maioria das coletas. Não atua no CMI e no bloco cirúrgico. O setor também é proibido de realizar coleta arterial e em dispositivo de acesso venoso, portanto, diante da necessidade, contamos com a atuação e o apoio da equipe de enfermagem. O profissional deverá orientar o paciente, conferir a identificação da pulseira e beira-leito, checar verbalmente o nome e data de nascimento, realizar a dupla checagem ativa em conjunto com outro profissional, enfermeiro, técnico ou médico, identificar a amostra com a etiqueta padronizada beira-leito e realizar os devidos registros. Quando necessário a coleta do enfermeiro, ele também deverá orientar o paciente, conferir a identificação, checar verbalmente o nome completo e data de nascimento, e realizar a dupla checagem ativa em conjunto com outro profissional. Na identificação da amostra é obrigatório conter nome completo do paciente, número do prontuário, data de nascimento, nome do responsável pela coleta e setor. As amostras possuem validade de 72 horas, a partir da data e horário da coleta. Amostras identificadas incorretamente geram uma notificação de não conformidade, retenção da amostra e solicitação de nova amostra. A execução correta do processo garante segurança, qualidade e agilidade. A dupla checagem deve ser registrada no formulário padronizado disponível no Sistema de Gestão da Qualidade. Precisa ser realizada de forma ativa, consciente e criteriosa. A assinatura deve ser legível ou rubrica com carimbo profissional. As amostras que não atendem aos critérios de segurança serão rejeitadas. Os critérios são: identificação incompleta ou incorreta, amostra sem identificação ou rotulada fora do leito, dados divergentes entre a solicitação e o tubo, volume insuficiente de amostra, amostras hemolizadas e coaguladas, tubo inadequado, ausência de solicitação médica ou formulário incompleto e ausência do registro de dupla checagem ou incompleto. Em caso de extrema urgência, a equipe deverá encaminhar à agência uma amostra o mais rápido possível, para a realização dos testes pré-transfusionais e liberação dos próximos hemocomponentes já compatibilizados. Essa classificação do atendimento não deve ser utilizada de forma rotineira. Os principais testes pré-transfusionais são: tipagem ABO e RHD, identifica o grupo sanguíneo do paciente e fator RH. Pesquisa de anticorpos irregulares ou PAI, detecta a presença de anticorpos irregulares no sangue dos pacientes, contra antígenos das hemácias que não fazem parte do sistema ABO. Prova de compatibilidade, teste final, onde o sangue do doador é misturado ao do receptor para verificar se há reação. Quando há anticorpos irregulares, ou seja, PAI positiva, é exigido hemocomponente específico, que chamamos de bolsa fenotipada. É um tipo de hemocomponente selecionado e compatível com o perfil do paciente. Ao receber a comunicação, o profissional deverá registrar no prontuário e seguir as orientações da agência transfusional. É importante conferir rigorosamente a identificação e a compatibilidade, não utilizar bolsas sem liberação, manter atenção redobrada e comunicar qualquer intercorrência. A bolsa O negativo não substitui a bolsa fenotipada. Administração de hemocomponentes. Para iniciar a administração de hemocomponentes é necessária uma avaliação pré-transfusional, realizando a conferência da prescrição, identificação correta do paciente, orientar o paciente, aferir os sinais vitais e comunicar alterações ao médico responsável,
avaliar o acesso venoso e garantir que ele seja calibroso e exclusivo para hemotransfusão. Primeiro, realizar o preparo dos materiais, conferência dos dados vitais e acesso venoso exclusivo. Segundo, receber ou retirar o hemocomponente com dupla checagem ativa junto ao profissional da agência. É permitido somente um paciente e uma bolsa de cada vez. Terceiro, transportar na caixa térmica devidamente identificada e limpa. Caso a infusão não seja realizada em 25 minutos, devolver para a agência transfusional. Devolvendo antes dos 30 minutos, a bolsa será mantida reservada para o paciente em condições seguras. O não cumprimento do prazo gera descarte, atraso no atendimento, prejuízo financeiro e ao estoque, podendo comprometer atendimentos futuros. É obrigatório aferir os dados vitais antes do início da infusão, realizar dupla checagem ativa com outro profissional do setor, técnico ou enfermeiro, comparando os dados da bolsa, da prescrição, do cartão transfusional e a identificação do paciente. Registrar a dupla checagem na prescrição com carimbo e assinatura dos profissionais e manter o cartão fixado à bolsa. Reforçando, a dupla checagem à beira-leito é uma barreira de segurança essencial para a segurança do paciente. É obrigatório conferir a identificação do paciente, comparar os dados da bolsa e prescrição, realizar a dupla checagem ativa com outro profissional e registrar os procedimentos realizados em prontuário. É importante também ter alguns cuidados com os hemocomponentes. O que não deve ser feito: aquecer a bolsa sem indicação, adicionar medicamentos, utilizar equipos sem filtro, armazenar fora das condições, reutilizar bolsas ou equipos, transfundir bolsas com alterações, reiniciar o procedimento sem avaliação, exceder o tempo máximo de 4 horas e agitar a bolsa vigorosamente. Deve ser feito: administrar apenas o hemocomponente, utilizar equipo próprio, iniciar a infusão em até 30 minutos ou devolver, material exclusivo e descarte após o uso, inspecionar integridade, cor e validade no recebimento, seguir os protocolos e comunicar intercorrências, respeitar o tempo máximo de infusão e manusear as bolsas suavemente. A hemotransfusão deverá ser acompanhada diretamente pelo enfermeiro durante os primeiros 15 minutos, período considerado crítico. É necessário iniciar na velocidade de 20 gostas por minuto. Aferir e registrar os sinais vitais nos primeiros 15 minutos. Durante todo o procedimento, o paciente deve ser monitorado, quanto às condições clínicas e o funcionamento do acesso venoso. A velocidade da infusão deve ser controlada e ajustada conforme o quadro clínico e as condições hemodinâmicas do paciente. Deve-se evitar infusão rápida, monitorar o paciente, interromper o procedimento em caso de sinais e sintomas de reação, reduzir a velocidade em pacientes pediátricos, com nefropatias ou com risco de sobrecarga volêmica. O tempo máximo de administração é de 4 horas. Se ultrapassar o prazo, interromper, comunicar à agência transfusional e descartar o restante. Para cada hemocomponente, há um tempo de infusão. Concentrado de hemácias. Idealmente 2 horas e não ultrapassar 4 horas. Concentrado de plaquetas. De 20 a 40 minutos. Plasma fresco congelado. De 20 a 60 minutos. Crioprecipitado. De 20 a 30 minutos. Após a infusão, o enfermeiro responsável deverá realizar os cuidados necessários, realizar todos os registros obrigatórios no sistema MV e arquivar o cartão transfusional junto com a prescrição checada. Em caso de inoperância do sistema MV, há disponível no Sistema de Gestão da Qualidade um formulário padronizado para preenchimento. É obrigatório o preenchimento do formulário Acompanhamento Transfusional dentro do sistema MV, disponível no módulo Registros da Agência Transfusional. No caso de transfusão de mais de um concentrado de hemácias, é obrigatório realizar um registro do monitoramento para cada bolsa, a fim de garantir a rastreabilidade e o monitoramento correto. É importante atentar-se para o intervalo entre a retirada do hemocomponente e o início da infusão, que não deve ultrapassar 30 minutos, garantir a permeabilidade do acesso venoso, registrar os hemocomponentes administrados no balanço hídrico e respeitar o tempo máximo de infusão. Todo o processo transfusional deve ser rastreável, desde a liberação até a administração ou descarte. A rastreabilidade é um requisito legal e essencial para auditorias e investigação de eventos adversos. A cultura de segurança é a base de tudo. Atenção, enfermeiro!
É necessário atenção situacional, mantendo a vigilância constante, reconhecer riscos e evitar automatismos. Cumprimento rigoroso dos protocolos, sem pular etapas, mesmo em situações de urgência. Dupla checagem ativa, consciente e verbalizada. Comunicação efetiva. Registro adequado, de forma completa e fidedigna. Responsabilidade compartilhada. Todos são responsáveis pela segurança do paciente. E por fim, prevenção de eventos adversos, identificando falhas que podem causar danos ao paciente. Hemotransfusão nas UPAs. A hemotransfusão somente irá acontecer nas UPAs nos casos em que o paciente não possui condições seguras de transferência, sendo necessário justificativa ao núcleo interno de regulação. Somente neste caso é que a amostra biológica deve ser enviada. Pacientes clinicamente estáveis e aptos para remoção segura deve-se priorizar transferência ao hospital e não é necessário enviar amostra biológica. O paciente deverá ser encaminhado por vaga zero quando houver hemoglobina abaixo de 5 g/dl, sangramento ativo e instabilidade hemodinâmica. E serão transferidos para o leito transfusional quando possuir hemoglobina acima de 5 g/dl e sem sangramento ativo. Leia atentamente o fluxograma. Reações transfusionais. A reação transfusional é o efeito indesejável observado em uma pessoa, associado temporalmente à administração do hemocomponente. Ela pode ser imediata, ou seja, durante a transfusão ou até 24 horas após. Ou tardia, após 24 horas do início. Pode ser grau leve, moderado, grave ou óbito. A reação hemolítica aguda imunológica é a destruição das hemácias por incompatibilidade ABO. O paciente pode apresentar febre, calafrios, dor lombar, hipotensão e hemoglobinúria. A identificação correta, a dupla checagem e os testes pré-transfusionais validados podem prevenir este tipo de reação. A reação febril não hemolítica é uma resposta a leucócitos e citocinas do doador. O principal sintoma observado é febre e elevação da temperatura em 1 grau Celsius, sem sinais de hemólise. O uso de hemocomponentes leucorreduzidos e o preparo do paciente antes de novas transfusões são formas de prevenção. A lesão pulmonar aguda relacionada à transfusão, ou TRALI, ocorre por mecanismos imunológicos e inflamatórios. O paciente apresenta dispneia, hipossemia, hipotensão e infiltrado pulmonar. A sobrecarga volêmica associada à transfusão ou TACO é quando a quantidade de hemocomponente é infundida de forma rápida ou excessiva, sobrecarregando o sistema circulatório. O paciente apresenta dispneia, hipertensão, sinais de sobrecarga e taquicardia. Por fim, a reação alérgica é uma resposta a proteínas plasmáticas. O paciente apresenta urticária, prurido e outros sintomas alérgicos. É obrigatório e primordial acompanhar a transfusão à beira-leito nos primeiros 15 minutos e monitorar o paciente, possibilitando intervenção rápida e eficaz. Os principais sinais e sintomas são elevação da temperatura em 1 grau, calafrios com ou sem febre, agitação e sudorese, dor no local da infusão, dor no peito, abdômen ou região lombar, alterações na frequência cardíaca, respiratória ou pressão arterial, desconforto respiratório, urticárias, náuseas com ou sem vômitos, mal-estar ou sensação de morte, mudanças na coloração da urina, cefaleia ou perda de consciência. Ao identificar qualquer um dos sinais, a equipe deverá interromper a transfusão, manter o acesso venoso com soro fisiológico, avaliar os sinais vitais e sintomas, conferir todos os registros e identificação do paciente, comunicar o médico responsável e a agência transfusional, registrar e notificar no prontuário, manter a bolsa e o equipo e encaminhar para a agência transfusional realizar a investigação. Para notificar uma reação transfusional, o profissional deverá acessar o sistema MV, selecionar o paciente desejado, abrir o módulo Registros da agência transfusional, abrir a aba Notificação de evento adverso, preencher com os dados obrigatórios,
Descrever os sinais e sintomas, o fato ocorrido e a conduta adotada. Salvar, imprimir e entregar na agência transfusional. Na hemotransfusão, um detalhe pode custar uma vida. Por isso, segurança não é opção, é obrigação. Em caso de dúvidas, procure a agência transfusional.